Aqui, pronto. Agora foi. Agora deu certo. Com emoção é muito melhor, né? É muito melhor, claro que é. E aí, tudo bem, Janaína? Tudo ótimo, querida. Que coisa boa estar aqui tendo essa oportunidade de trocar com você. Ai, Obrigada que pelo bom, muito convite. obrigada. Ai, para mim está sendo uma honra, porque realmente eu admiro muito o seu trabalho. É com certeza uma das pessoas que me inspiraram a entrar nessa. Ah, é uma honra estar aqui, Aline. A gente poder trocar, fazer com que as nossas experiências possam somar nas nossas cidades, não é mesmo? É isso aí. As nossas cidades sempre merecem mais e o melhor, né? Ah, muito mais do que estão oferecendo hoje, né? Com É, certeza, é. Ah, mas a gente vai conseguir. É um caminho de formiguinha, mas que estão entrando cada vez mais formiguinhas nesse trabalho aí. com certeza, querida. É. Bom, me conta um pouquinho de você. Eu falei um pouquinho, do seu trabalho como vereadora, mas eu quero ouvir um pouquinho de você. Como que foi sua caminhada? Como que foi chegar nisso, né? Ai, olha, eu acho que o sentimento de vir para a política é aquele sentimento de não representatividade, não é verdade? Hoje o É, cidadão, ele olha e vê que a política não é um espelho de suas crenças, de seus valores, de suas ideias, de seus ideais. Então, quando a gente sente isso, a gente fala, não vai vir outra pessoa de outro planeta. Somos nós que temos que resolver, na é verdade? A gente sim. sempre assistiu um Estado que infantilizou, né, as pessoas, achando que os governantes eram os salvadores da pátria, não é verdade? E quem somos nós Uhum. para contestá-los, não é assim? Então, por muito É, tempo, tanto que quando começou esse movimento de questionar os políticos, eles tiveram muita dificuldade, dizendo assim, como eu estou sendo questionado, não é verdade? Então, eu acho que é, é uma coisa, foi muito bom o novo ter surgido, porque foi exatamente para isso, para fazer com que cidadãos entrassem mais na política. E que esse sentimento de cidadão diário não suma de dentro da política, muito pelo contrário, cresça. Então, é, acho que foi na sexta-feira, na sexta ou no sábado, o João deu uma entrevista na CNN. João Amoedo, fundador do Partido Novo. E ele disse, a Cristiane Lô perguntou assim, o Partido Novo é a favor do Estado mínimo? O João respondeu não. Partido Novo, ele é a favor do cidadão máximo. É muito diferente isso, né? é muito Quando diferente. a gente quer diminuir o espaço dos políticos e aumentar o sentimento de representatividade do cidadão. Então Sim. foi isso que me levou para a política, fazer com que os paulistanos tivessem uma pessoa que verdadeiramente estivesse comprometida em compartilhar o poder. Então, tanto que eu tenho vários programas de voluntariado, a gente tem o coworking, a gente tem os embaixadores da mudança, a gente tem Muito vários grupos legal. de trabalho. Então, assim, é para que isso desenvolva o sentimento de pertencimento e diminua essa possibilidade de canetada, não é verdade? Em que as É pessoas verdade. vão decidindo por você o que é o melhor da sua vida e você não te dando alternativas. Então, É. eu acho que foi para isso que eu entrei na política, é para isso que a gente está dando duro. Agora me conta um pouquinho de você. O que te motivou a entrar na política? Eu fiquei super feliz. É interessante assim, porque você estava falando dessa construção dentro de você. E como que o novo era importante para isso. Mas para mim foi exatamente o contrário. O surgimento do novo é que fez com que realmente eu quisesse entrar em ação. Eu vi ontem, acho que foi ontem, né, que estava o João Amoedo com o Vinícius Poit. E o Vinícius Poit, ele falou exatamente isso e ele realmente colocou ali tudo que eu sinto. Eu não estaria na política se não fosse o novo. Eu deveria estar.
Mas eu acho que o novo, e tem tantas outras pessoas que quando eu escuto ou quando eu falo sobre o novo, se sentem mais engajadas, porque elas se sentem realmente capazes de fazer uma mudança, que até então era muito difícil de enxergar essa possibilidade. Parece que os políticos são seres inatingíveis sempre, até porque as leis Uhum. facilitam muito esse ponto, né? Sim. Então, a minha caminhada com o novo foi a partir da eleição de 2018. Eu fui querer conhecer um pouquinho mais de perto, aí eu comecei a acompanhar o trabalho dos mandatários ali, incluindo o seu, e aí eu fui vendo que fazia todo sentido eu estar participando mais de verdade, assim, participar de protesto, dessas coisas, eu sempre fui bastante engajada, mas entrar de cabeça desse jeito, e minha família sabe muito bem o quanto eu entrei de cabeça. Eu adoro participar de tudo, assim, eu realmente gosto de organizar evento para arrecadação, e é muito legal essa forma diferente que o Novo tem de fazer. O cidadão ele tem responsabilidade sobre tudo, inclusive em sustentar o partido. Só que aí você tem que sustentar o partido que você se identifica, não todos os partidos, como é a realidade hoje, né? Então, Exatamente. são todos esses pequenos detalhes que vão fazendo a diferença, né? Com certeza, o novo é motivo de orgulho. Eu também não teria me candidatado por outro partido. Acho que política todos nós fazemos 24 horas, né? A É, gente sempre está ativo, quando a gente acorda até dormir, mesmo aqueles cidadãos que acham que não participam da política estão estão participando, né? participando. É Então, verdade. e, eu, E, vo- e a gente tem que assumir o protagonismo disso. Isso. E você, como vereadora, tem a economia que você já fez de verba de gabinete, tem o trabalho do coworking. Conta um pouquinho para o pessoal, porque muito dessas atitudes que você tem também tem a ver com a bandeira do novo, né? Mas Sim, tem a parte sua também, né? sim. O nosso mandato já vai bater, eu acho que no final desse mês, 5 milhões de reais de economia. Olha que lindo. Então, assim, a gente já ultrapassou 1 milhão até da meta que eu tinha fixado de economia para o mandato na minha candidatura, né? Eu lembro que Parabéns. antes mesmo do novo, porque a gente é isso, né? O que eu falo, a gente foi o laboratório, o quarteto fantástico, Uhum. né? Que foram os 4 Sim, primeiros eleitos, né? Então, é. tudo foi acontecendo ao longo da caminhada. E eu lembro que eu tinha Aham. até feito uma proposta de cortes e tudo mais, que eu imaginava que conseguiria economizar 1 milhão de reais por ano. E a gente já conseguiu economizar 5 milhões de reais e a meta é a gente chegar nos 6 milhões de reais. Então, assim, É. para que a gente de fato consiga mostrar que é possível não fazer economia de material de escritório, como eu vi já algumas pessoas falando maldosamente do Partido Novo. Não é isso. Não é. Não. É É querendo gestão, né? dizer, é gestão, é compromisso com o dinheiro público, é o dinheiro que deveria, porque o meu mandato ele é tão comprometido com educação e agora, em tempos de pandemia, a gente destinou toda a economia de 2020, 1,5 milhão para a saúde, para o combate ao enfrentamento do coronavírus. Mas os 4,5 milhões que foram economizados nos 3 primeiros anos ele foi destinado integralmente para a educação. E isso está mudando vidas. Isso já virou vaga na creche, já virou vaga na escola, já virou profissionalização de professores, capacitação, compra de livros, tudo ao invés de financiar, tá? Dinheiro para assessor, nomeação de assessor, compra de material de escritório, olha só, né? Então, assim, Correio. olha, correio e tantas outras coisas. Então, vocês vejam que o que dá para fazer quando alguém falar só economia de material de escritório. Olha o que dá É. para fazer só com a economia de material de escritório que o Agora, povo quer falar. o que revolta é que você está fazendo uma economia nesse nível. Imagina se todos fizessem.
Isso. E é o que eu sempre falo, nós temos o Congresso Nacional mais caro do mundo, 29 milhões o dia. Então, assim, e eu acho que assim, em tempos de pandemia, a gente escuta muito essas medidas de austeridade baterem na porta dos políticos. Mas isso é É, muito do mérito do nosso partido, que vem trazendo esse debate desde sua fundação. Falarmos. Porque antes do é. partido, ninguém falava disso. O meu mandato, ele economiza, não é agora. Recentemente, a Câmara Municipal aprovou uma medida de austeridade, cortando 30% da verba de gabinete e do salário dos vereadores. Isso já é uma realidade no Sim, nosso mandato há muito tempo. sim. É interessante, assim, porque eles falam como. Só que, assim, o mais interessante é que o novo faz com menos e faz muito melhor, né? Tem muito mais eficiência no trabalho, tem muito mais, efetivamente, trabalho ali sendo feito. Você vê. Todo mundo é incansável dentro do novo, tá todo mundo batalhando pelo que é importante para a população. E não simplesmente vamos fazer isso aqui porque eu vou angariar voto dessa forma. Que é Nossos o que normalmente os mandatários, políticos acabam fazendo, né? nossos mandatários dão duro, se Uhum, dedicam, são comprometidos, têm foco, com poucos assessores, nenhum. sim. Recebeu um vereador normal, tem 18 assessores. O nosso mandato tem 6. Então a Olha, gente opera, entende, com todas essas economias, com esse monte, né, todo de valor economizado e ainda por cima operando com 30% do número de funcionários que qualquer gabinete tem. Então, realmente é um novo modelo. O novo escancarou uma ineficiência e um excesso de gasto, uma gordura da máquina pública que até então ninguém uhum, debatia. é, Ninguém falava sobre isso. Então, não. acho que é muito Aliás, nem importante. conhecimento a maioria das pessoas tem sobre isso, né? Falta Com também esse certeza. conhecimento. Falta É, é, muito. falando da sua eficiência de trabalho, eu queria aproveitar e perguntar que teve uma pessoa que perguntou. é, Você, por exemplo, a lei, o Marco Legal da Primeira Infância, entre outras leis, você teve, foi 100% de aprovação dos vereadores ou perto disso? Como que foi? Como que é para você criar esse relacionamento? Porque você é uma com um ideal completamente diferente que vai contra tudo que eles fizeram até hoje. Então você acaba se tornando uma inimiga em muitos casos e ainda assim conseguir ter sucesso no seu trabalho ali como vereadora. Sim, eu acho que a gente mostra que é possível estabelecer pontes e diálogos de uma forma republicana, de uma forma respeitosa, transparente para o cidadão. Então, isso foi o que o nosso mandato fez do primeiro dia. Em 2017, Uhum. construí esse projeto de lei, eu fui para Harvard e estudei. Estudei liderança executiva em primeira infância em Harvard Education. Tive aula com os maiores especialistas, Jack Shonkoff, Daniel Goleman e tantos outros. A gente teve a oportunidade de dialogar e entender qual seria o melhor projeto a ser construído para que a gente pudesse mudar, transformar a vida de nossas crianças. Então, Uhum. com isso, esse projeto foi construído a muitas mãos. Envolvemos a sociedade civil, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a gente teve o envolvimento da Rede Nacional da Primeira Infância, a gente teve o envolvimento de muitas pessoas e construímos um texto que seria um texto que faria São Paulo avançar, inclusive em termos de legislação, acima até da última legislação concebida em termos de primeira infância nacionalmente, lideraria Uhum. esse tema, então foi muito importante. Em 9 meses, a gente conseguiu aprovar esse projeto. Teve mais de 15 partidos diferentes sendo coautor dessa medida, bancadas completas Que legal. apoiando.
A gente teve somente o PSOL não foi coautor, de todos os partidos da Câmara foi o único que não concordou, porque dentro do marco legal da primeira infância tinha a possibilidade de fortalecimento do compromisso estipulados ali no marco, em parceria com a iniciativa privada. Então, Ah, tá. e aí então o PSOL foi contra, a gente respeita, É. eles Sim, é registraram, visão diferente. eles registraram o voto contrário e tudo bem. E o projeto foi aprovado, é a única lei no Brasil que foi apoiada por um prêmio Nobel. James Heckman veio para São Paulo, gravou vídeo comigo, teve reunião com os Sim. principais secretários aqui da cidade de São Paulo, defendeu a pauta da primeira infância, então foram momentos marcantes, muito relevantes e que de fato colocou São Paulo no que tem de mais moderno e mais avançado em termos de política pública para a primeira infância. Hoje, São Paulo já tem mais de 60 mil vagas de creche criadas desde então. 90% delas foram criadas em parceria com a rede da sociedade civil organizada, ou seja, não se aumentou a máquina pública para se criar, né, isso, então, por meio dos convênios, a gente conseguiu aumentar isso. Tem outras possibilidades, outras novas formas aí que estão surgindo, charter school, voucher, tem outras possibilidades que a gente pode sonhar, também pode fazer uma parceria público-privada, a gente tem uma série de modelos que aqui em São Paulo também, porque as pessoas não param de nascer, não é verdade? Então, É, as demandas saem e volta a crescer, então a gente tem que sempre estar pensando fora da caixa, porque São Paulo e como Guarulhos também está cansado de apresentação de capa de jornal dos mesmos problemas, mas que os políticos vêm com a mesma solução. E não se dá para achar que vai resolver um problema sem apresentar uma solução diferente e inovadora. Então, eu é acho que essa foi a verdade. grande lição que o Marco Legal, mostrando que é possível a gente resolver velhos problemas, mas com soluções inovadoras. Sim. Aqui em Guarulhos também existe as parcerias com escolas particulares, né? Mas eu não sei de que forma ainda de que forma que é fiscalizado isso. Como que você tem certeza que esse serviço está sendo bem prestado? Como que você sabe que as crianças que estão dentro do planejamento ali de integral realmente ficam no integral? Elas só utilizam o período da manhã ou o período da tarde? Esse tipo de detalhe, como que é feito hoje em São Paulo? Então, geralmente, né, as ONGs, né, que são as Uhum. famosas antigas ONGs e que hoje OSCs, né, elas, a grande maioria já tinham um convênio com a prefeitura, já operavam nesse sistema e os seus convênios foram ampliados, tá? Então, houve um Uhum. estudo de cada uma das creches, quais poderiam aumentar a sua capacidade. Então, teve Tá, um ganho de eficiência, né, do uso dos equipamentos públicos. Tá? Foi feito entendi. esse estudo, tanto dentro da rede direta, que são as escolas da própria prefeitura, quanto da rede indireta, que são as OSCs. Dentro da Uhum. rede direta, a gente não precisa muito investir nisso, porque foram 10% apenas. Então, assim, foi feito, tinha pouco espaço para que a gente pudesse solicitar essa ampliação do número de vagas dentro da rede já existente. Muito pelo Entendi. contrário, a gente tem que trabalhar para melhorar as condições, né, desses equipamentos. Muitos deles precisaram de reformas, de algumas adaptações, e a rede indireta, que é composta por essas organizações, elas já eram organizações credenciadas, tem todo um sistema de fiscalização, de acompanhamento. Então, por exemplo, desse plano, as nossas crianças não utilizam mais alimentação de produtos industrializados, fazem 5 Ha, refeições diárias,
tem um acompanhamento, tem um cardápio construído por nutricionista, isso tanto na rede direta quanto na rede indireta. Então, tem um padrão que São Paulo construiu e que tem dado muito certo. E há Legal. também várias modalidades de descentralização da gestão desse recurso, né? Para que, de fato, possa dar autonomia para essas instituições, para que elas possam tomar a melhor decisão, a que mais consiga dar retorno para a criança e com o mesmo investimento. Então, a Prefeitura de São Paulo tem investido muito nisso. Sim, bom, depois a gente vai ter que trocar mais umas figurinhas aí, porque a educação básica, assim, a educação, creche, é uma área que me interessa muito. Como eu sou formada em gastronomia, já trabalhei bastante como chefe de cozinha, e uma das coisas que dói meu coração é ver uma alimentação mal feita, sem qualidade, sem produtos frescos para uma criança na primeira infância dela. Até evitar açúcar, esse tipo de coisa para mim é essencial. Então, eu analisando, por exemplo, o cardápio aqui, eu vejo que ainda tem no café da manhã e no lanche da tarde bolacha. Qual é a necessidade de se dar uma bolacha para uma criança? Você pode dar, mas não pode ser o café da manhã da criança, pode ser uma fruta, pode ser. Tem opções que não vão trazer possibilidades de paladar, inclusive, para a criança, que ela tem que desenvolver isso muito bem nessa primeira fase, e também de ser mais saudável, de trazer mais nutrientes. Bolacha é um nutriente zero, principalmente se for doce, né? Não que a criança não possa comer doce, mas esse tipo de coisa eu acho que dá para fazer de um jeito diferente e oferecer uma qualidade melhor para a criança ali naquele momento, que muitas vezes é o que ela o que ela come ali dentro daquele período é que ela vai comer de melhor, então tem que realmente oferecer o melhor para ela. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação agora à pandemia, né? Eu vi o projeto aí que você está desenvolvendo, tem o seu trabalho com os empreendedores ali dentro do seu gabinete, que é fantástico. Mas assim, o que você tem feito de ações para o micro, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor que pode auxiliar e também para a própria população poder auxiliar? O que você acha que é possível de fazer? Em primeiro lugar, lógico, a gente prestigiar, né, as pessoas, os comerciantes locais é importante, mas tem mais o que fazer. E o que você tem feito aí? Então, uma ótima pergunta. A primeira medida que a gente adotou foi exatamente a destinação da economia da verba de gabinete de 1,5 milhão de reais para o combate e enfrentamento do coronavírus aqui na cidade de São Paulo. Depois, nós propusemos uma série de medidas legislativas, entre elas, suspendendo a cobrança, a suspensão, que é, como vamos dizer assim, a moratória, né? Dando esse prazo para quem, ao invés do empreendedor ter que pagar agora uma série de impostos, que a prefeitura desse esse prazo, né? De pelo menos 90 dias e depois parcelasse esse montante, né? Para que realmente a gente pudesse desafogar as pessoas e garantir que as pessoas fiquem de pé nesse momento tão difícil, né? Então, Sim. a gente teve essa medida, depois a gente entrou com uma série de medidas de proteção, né? Tanto aos profissionais de saúde, de assistência social e segurança, que é quem está lá no front, dando a cara, garantindo com que nós possamos ficar em casa. Então, foi assim muito importante todas as ações. A gente também criou os embaixadores da mudança, que é uma plataforma que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. A gente fez essa conexão. Fantástico. A gente, inclusive, ajudou bastante os moradores de rua. A gente fez uma grande captação para cobertores, para os abrigos que foram construídos aqui pela prefeitura. A gente fez apoio também de famílias que precisavam, com famílias. Então, assim, foram
milhares de cestas, não foram centenas, foram milhares de cestas que a gente conseguiu, fazendo só essa conexão. Então, uma coisa assim que muito acredita, um projeto que eu também estou acreditando muito, que estou vendo aí nascer, é o Colabora Agora, que está dando cartão de débito para as pessoas, trazendo dignidade para as pessoas receberem com seu nome, com dignidade, recebe uma carga de R$ 200 por 3 meses consecutivos, dando Sim, o direito das famílias priorizarem qual é a vulnerabilidade que precisa ser atendida naquele momento. Então, é óbvio, né? Porque a primeira necessidade, necessidade zero, é realmente a alimentação, né? Tanto que tem um grande sim, movimento disso, de cesta básica, isso também a gente apoiou muito, mas as famílias também têm outras, né? E quem tem uma criança, como que compra uma fralda? Né? Quem tem um é, idoso em é, casa que precisa de remédio. Então, assim, a gente precisa. Essa pandemia revelou e fortaleceu o espírito solidário do cidadão. E para o empreendedor, concordo. obviamente, o mandato empreendedor, o nosso é o gabinete que a gente trouxe todos os conceitos mais inovadores, a gente colocou de pé um gabinete de crise, um comitê de crise, pelo Fórum dos Empreendedores, que foi Uhum. aprovado, que já foi instituído, já teve várias ações, e no comitê de crise a gente criou o Conexão São Paulo, como você pode, sem sair de casa, fazer networking. É o nosso tema, por exemplo, de amanhã às 11 horas. Então, Que todas as bacana. pessoas que se inscreveram vão trocar contatos, vão se apresentar, vão conseguir falar. O intuito é fazer as pessoas pensarem fora da caixa. Como que a gente pode usar esse momento de isolamento, esse momento em que parece que estamos mais longe, para que a gente possa buscar formas de se conectar, né? Dessa frente a esses desafios, gerar novos negócios, gerar valor para a sociedade, para que a gente possa superar esse momento difícil. E o Fórum dos Empreendedores tem muitas ações, entre elas a gente está construindo uma plataforma que visa identificar Uhum. quais são os comércios de cada localidade, como que a gente pode potencializar do micro para o macro, né? Como que você pode trocar com o seu bairro, o que, que tem no seu bairro, o que, que você pode consumir no seu bairro, mas o que você pode empreender também no seu bairro. Então, qual Que a legal. necessidade do seu bairro? Esse mapeamento está em andamento, a gente está fechando também um edital para fomento de algumas atividades que podem ter grande impacto nesse momento de pandemia. Acho que essas são algumas das muitas medidas que a gente está adotando aqui, sem contar a Maratona dos Tubarões, que a gente fechou com a Cris Arcangeli, que teve uma Uau. série de lives de formação com os empreendedores. A gente conseguiu dar apoio e suporte para esses empreendedores, com mentores, com tudo mais. Então, assim, a gente está tendo oportunidade de ajudar de verdade quem mais precisa, e eu acho que é uma grande lição que nós estamos conseguindo mostrar através da união do brasileiro, especialmente aqui dos paulistanos, o brilho do olho em que as pessoas estão apresentando isso e criando conexão e solidariedade. São duas coisas assim que indiscutivelmente está no coração do brasileiro, e a gente está conseguindo gerar valor, gerar riqueza para a nossa cidade que tanto precisa nesse momento difícil. Pois é. E não tem preço, né? Esse tipo de atitude, você vê as pessoas realmente se solidarizando e entrando em ação para fazer a diferença, é, esquenta um pouquinho o coração diante de tanto problema aí, né? Eu queria ver aqui algumas perguntinhas que o pessoal fez. Teve uma pessoa que perguntou, já que os municípios não vão perder a arrecadação, por que não isentar os impostos? Porque em algum momento vai precisar de arrecadação, inclusive, para poder manter aí o município em andamento, né? Porque É, a arrecadação diminuiu para todo mundo, né? o que eu sugeri, até isso eu coloquei num projeto de lei, é que a prefeitura pelo menos desse a moratória. Uhum, Né? Eu acho que isso a prefeitura podia dar. sim, é E esse importante. valor
né, desses 3 meses de moratória, no mínimo, a prefeitura poderia fazer um parcelamento especial. Com certeza. Nós aprovamos no final do ano uma lei que chama desjudicialização, que fomenta e que nessa pandemia tem feito muita diferença na vida dos pequenos empreendedores. Essa lei, ela favorece a arbitragem, a mediação e as novas formas de resolução. Então, você que de repente estava aí com um débito interminável, não sabia por onde começar na Prefeitura de São Paulo, agora você pode procurar a Prefeitura de São Paulo e negociar diretamente com ela e acabar com aquele processo que nunca tem fim. Que legal. E muitas empresas que quebrariam por meio de acordos e negociações que vêm sendo feitas, estão conseguindo dar uma nova cara para a sua vida, dando um fôlego financeiro, porque estão tendo a oportunidade de dialogar com a prefeitura e construir uma proposta. Afinal, o pequeno empreendedor é um dos que, sem dúvida, pequeno e médio empreendedor são os que mais empregam pessoas, né? Então, é essencial a existência deles, né? Sim. O doutor Gustavo perguntou, Janaína, o que você acha desses bloqueios em algumas avenidas de São Paulo nessa quarentena, né? Que começou hoje, aliás. O doutor Gustavo é maravilhoso, tenho que mandar um beijão aqui para ele, super querido, sempre muito engajado. Eu acho que isso tem que ser visto com cuidado, né? Eu sou muito favorável a isolamento. Quem pode ficar em casa tem que ficar em casa, preservar isso. Agora, quando você começa a falar de interdição de vias, eu acho que é uma medida inconsequente, porque como que vai fazer para chegar o abastecimento das farmácias, dos hospitais? Como que o país não pode parar 100%? Não tem condições. Agora, é a posição mais fácil para os nossos governantes, não é verdade? Então, você virar e falar, a partir de hoje ninguém pode sair. Então, assim, é muito delicado. Eu acho que isso exige mais planejamento. Eu acho que a gente poderia fazer outras coisas, como, por exemplo, colocar policiais, pessoas uniformizadas com informações, para a gente garantir que só saia para a rua quem tem um propósito. Precisa. Né? Você precisa sair para a rua? Não, eu posso fazer isso daqui a um mês. Então, você não precisa sair para a rua. Então, você vai ficar em casa. Porque ficar em casa é um ato de amor, né? Um ato de respeito com as pessoas. Então, quando você se expõe e você, de repente, contrai esse vírus, você expõe toda a sua família. Você expõe todos os seus vizinhos. Então, assim, é uma irresponsabilidade. E como a gente falou, né, em um determinado momento da nossa live, a liberdade, ela tem dos valores do novo, e tem um valor do novo que ele é muito claro. É liberdade com responsabilidade. E chegou o momento da sociedade mostrar que tem responsabilidade. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Então, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente tem que continuar. O pico está começando a aparecer, né? Então, se a gente pega o começo de abril e o último dia de abril, é assustador. Então, assustador. maio já começou assim, de um jeito assim. A gente não sabe aonde vai parar isso, mas a gente precisa. Olha o Japão. O Japão não fez lockdown, teve 6 mortes. Mas o que eles fizeram? Campanhas de conscientização, chamaram o cidadão para ser cúmplice das medidas. Então, assim, o cidadão, ele é tão responsável quanto o governante. Mas ele precisa ser chamado. Agora, o que está acontecendo é um tom autoritário, tá, de muitos dos nossos governantes, e que estão querendo até atingir de uma forma assim muito complicada, com posicionamentos que eu acho, peraí, qual é a sua parte nisso? O que você tem feito nisso? Então, acho que é muito simples, é muito simplório. Você falar... Mas está muito...
eu vejo muita confusão mental na cabeça das pessoas, da população de modo geral, porque cada um tá falando uma coisa, cada um tá agindo de uma forma, e no fim das contas, eu vi uma reportagem falando da Angela Merkel, falando também, que é um outro exemplo que teve ali atitude, teve um número Uhum, de mortos grandes, mas ainda foi menor comparado com uhum. outras partes da Europa. E o que ela demonstrou muito foi empatia, de pegar e falar: eu entendo que é difícil você trabalhar com o seu filho em casa, mas a gente precisa fazer isso. Esse tipo de empatia, esse discurso que aproxima o político da pessoa que está ali em casa com a criança, com ter que fazer comida, com ter que limpar a casa, com ter que trabalhar e ter que conseguir focar ali no trabalho. Se os nossos governantes mostrassem essa empatia de que realmente é difícil, mas precisa fazer porque é pelo bem do seu familiar, é pelo bem dos seus amigos, é pelo bem dos seus vizinhos, eu acho que a gente não estaria passando por um pico tão complicado, ainda que eu vi uma também falando que a gente poderia estar pior. Mas ainda assim eu acho que teria sido um Mas olha, pouquinho menos. existem medidas. Sim, Começaram a falar de máscara, todo mundo de máscara agora. Isso é. aí já devia ter sido Pois é. estimulado há muito tempo. Isso quando não estão com a máscara no queixo, né? Isso, então quer dizer, é a responsabilidade. Tem várias pessoas que me denunciaram que tem pessoas no ônibus sem máscara. Então, Pois assim, é. os nossos governantes, então, assim, a parte deles, eles não estão fazendo. Entende? Não. Então, é Eles isso estão que transferindo precisa. responsabilidade, Precisa né? de planejamento, precisa de É. responsabilidade. Então, assim, eu acho muito, é muito, muito, muito complicado quando você quer colocar a culpa de tudo só no cidadão. Então, A gente não tem nem os números, né? Direito. A gente não sabe quantos testes estão sendo não tem feitos. teste, não tem teste. Não, Essa é a questão, não tem teste. A gente não fez ainda pois testes é. em massa. Não foram adotadas todas as medidas. Começaram agora a estimular. Tem uma equação que é muito fácil: distanciamento de 1 metro de cada pessoa. Tem uma outra também que é muito simples: máscara Máscara. para todo mundo, álcool em Sim, gel. Entende? sim, Você saiu de casa, é limpar o sapato, é com Cândido sabão. Não tem conversa. É só isso que limpa. Tem que trocar a máscara, tem que lavar, sim, tem que organizar. Gente, se todo mundo for disciplinado, organizar isso e a gente começar a exigir do outro, você tem que usar máscara, você tem que fazer isso, aí realmente a gente vai conseguir virar esse jogo. sim. Infelizmente, inclusive aqui próximo do meu bairro, tem uma pessoa que tem um açougue aqui, ele acabou falecendo, mas não estava levando a sério. Tem muitas pessoas que ainda não estão entendendo o quão sério é essa doença. No sábado eu fiz uma live com o Dr. Gustavo e ele estava falando que aí entra a responsabilidade, né? Você Uhum. realmente você ter liberdade, mas com responsabilidade Sim. a quem está à sua volta. Se você ficar doente, se eu ficar doente, se o meu vizinho ficar doente, o problema é que não vai ter como atender todo mundo. Então, além do risco de você ficar doente, ir para UTI, ser entubado, você está tirando a chance de alguém que poderia ser salvo de não ser salvo. Isso aconteceu E em outros olha, países, a gente já sabe que isso vai acontecer se não fizer desse jeito. gente, é isso, não tem segredo, sabe? Só que isso exige atitude, isso vai exigir policiamento na rua, vai exigir Sim, uma maior responsabilidade do prefeito, do governador. Então é muito mais fácil, obviamente, querer prender as pessoas em casa. Então, assim, eu acho que assim, quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. sim, A gente sim, tem que fazer isso. O isolamento é muito importante. E eu acho que assim, o isolamento está baixo ainda, tinha que ser 80%. Mas eu sim. acho que a gente não pode obstruir as vias. Não pode.
Não pode, eu E uma acho. última coisa que eu queria te perguntar, relacionado já ao coronavírus, mas uma das responsabilidades do vereador é fiscalizar as contas, né? Uhum. Fiscalizar o trabalho do prefeito. E essa necessidade emergencial que o coronavírus está trazendo pode dar margem para que alguns governantes abusem disso. De que forma que é o seu trabalho nessa parte de fiscalização? De que forma que nós, como população, podemos fazer? Porque tem um caso aqui em Guarulhos, por exemplo, em que as máscaras foram compradas a R$ 6,20, se não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errado. Se eu estiver errada. Mas esse tipo de fiscalização, como que a população também pode entrar nesse aspecto aí de abusos de uso de dinheiro, porque está todo mundo precisando aí de algumas coisas? Mas que tá havendo abusos, isso tá claro e transparente, Sim, né? E infelizmente a gente tem pouco acesso, né? Veja você, se eu, como sim. vereadora, estou tendo dificuldade de ter acesso a muitas Putz. informações, imagina o cidadão comum, mas a gente vai na unha, a gente vai para cima mesmo, a gente oficia tudo que sai em diário oficial, exigimos esclarecimentos, acompanhamos como tem sido o gasto, tem muitas coisas que não concordamos, vamos dialogar com o secretário, exigimos mudança, e é assim que tem que ser. Quando não entramos na justiça, é isso que tem que fazer. A gente tem que fazer, é isso, ó, que a Gabriela falou, nosso portal da transparência é uma enganação, mas não é uma É uma exclusividade. enganação. A gente não consegue, em Guarulhos, a gente não consegue acessar nada, dá erro para tudo. Então, mas Tudo. não é uma exclusividade de Guarulhos, é um problema mesmo. Enfim, a gente hoje tem uma dificuldade de transparência, por isso que eu acredito tanto em novas formas de tecnologia, como a gente pode ser disruptivo. E essa que é a verdade, né? Só quando de fato a gente tiver mais pessoas do novo em mais locais, em mais cidades, em mais cargos públicos, é que a gente de fato vai conseguir imaginar um Brasil Mudar. diferente, né? Eu acho que É. nesse A mudança momento a mudança é devagar. é, não tem fórmula mágica, não existem salvadores da pátria, né? Não. O que acontece é o trabalho de cada um aí que vai acontecer. Bom, a gente já se estendeu um pouquinho aí, já vai chegar perto de 9 horas. É, tem mais alguma coisa para falar para o pessoal de Guarulhos? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, mas dá um recadinho aí para o pessoal de Guarulhos, que aí depois eu finalizo com eles. Eu só quero te agradecer, Aline, pelo convite, pela oportunidade dessa troca, de ter ouvido e te conhecido um pouquinho melhor, de ter tido essa oportunidade de ter interagido aqui com tantas pessoas. Então, eu só tenho a te agradecer. Vamos continuar Ah, juntas, vamos continuar todos conectados aí. Contem comigo, Guarulhos. Estamos juntos por uma Guarulhos muito melhor. E conte comigo também, querida. Não só você, mas como todos os postulantes. Quero muito apoiar todos os postulantes do Brasil que queiram de verdade mudar a cara da sua cidade e, como consequência, o nosso querido Brasil. é isso aí, gente. A gente tem que começar pela nossa cidade. Se a gente não fizer a transformação aqui dentro de Guarulhos, dentro de São Paulo, no caso da Janaína, a gente não vai conseguir mudar o resto do país. Então, para a gente parar de reclamar e realmente ir para ação é o que vai fazer a diferença na nossa vida, viu, gente? Muito obrigada, Janaína. Foi um prazerzão. Eu quero trocar mais figurinhas com você, especialmente na parte de infância, que eu acho de extrema importância. Aqui em Guarulhos a gente também tem um problema muito grande em relação à mobilidade urbana daqui da cidade. É muito difícil chegar em São Paulo, embora a gente esteja muito perto, quem precisa de condução. Então, tem uma série de coisas aí que dá para a gente conversar mais para frente. Obrigada, viu? Agradeço muito. Eu que agradeço, querida. Estamos juntas. Obrigada. Beijo. Boa noite. É isso aí, gente. Vocês gostaram? Bom, eu espero que tenha servido de exemplo
para mostrar que realmente em Guarulhos a gente pode fazer tudo de um jeito diferente, que as coisas podem ser melhores. E eu conto com as pessoas, com todo mundo que é daqui de Guarulhos, vem conhecer o Novo. Sigam a nossa página, quem ainda não segue, e acompanhem, porque o trabalho de todas as pessoas que são como postulantes a vereadores aqui da cidade é para realmente fazer a cidade crescer, se desenvolver, ter coisas melhores, ter na área de educação, de esporte, de segurança, de saúde, que é um caos aqui em Guarulhos. E também, quem quiser me seguir, a minha página é @AlinePierrobon. Se vocês verem aí um comentário, tem a Cris Pierrobon, escreve exatamente desse jeito. Um beijo pro Miguel, o meu filho, que não está comigo hoje. E obrigado por terem acompanhado, viu, gente? Boa noite. Se cuidem, fiquem em casa. E é isso aí.